Agora pode. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, a nos envolver, a todos nós que nos encontramos aqui reunidos, aqueles, né, que vão acompanhar aí no canal do YouTube. Para nós hoje é um dia muito especial, né? Nós sabemos aí que existem algumas controvérsias, né, acerca exata aí da data, né, em que Jesus esteve aqui conosco, da sua chegada aqui conosco, mas essa é a data, né, que nós aí celebramos, que nós comemoramos o seu nascimento e que chamamos aí, né, de Natal, trazemos assim nosso calendário. Então é uma data muito especial e é uma alegria muito grande nós estarmos aqui reunidos, porque nós sabemos que em todos os momentos que nós nos encontramos aqui no Semeador, nós nos unimos justamente para o reencontro com Jesus, o reencontro com o seu evangelho, com os seus ensinamentos. Então, estarmos aqui nessa data para todos nós é muito significativo. E para a gente já iniciar a noite de hoje, nós vamos convidar então a Maria Júlia, que vai fazer a leitura da mensagem inicial. Olá, boa noite. Feliz Natal, gente. Ó paz. Paz, essa luz que afasta as trevas. Essa palavra que acalma os corações. Bendita paz. Roguemos para que ela comece dentro de nós, para que possamos devolver aos outros aqueles que ainda agridem, aqueles que se desesperam, aqueles que se desordeiam. Só precisam que devolvamos a paz a eles. Um coração que muitas vezes esquece o caminho da serenidade é um coração que sente despertar a tristeza da ira, o antagonismo do ser feliz. Feliz pelas coisas mundanas e infeliz moralmente. Que não permitamos em nós a morada do ódio, o aconchego da inveja, o aflorar dos ciúmes. Venenos, tristes venenos que intoxicam a humanidade, que traz desespero, anarquia e tantas outras tristezas. Que em cada momento que a paz se instale ao nosso redor, saibamos reconhecer e desejar que ela se espalhe. Sombras e escuridão são vazias, nada vemos. Ao contrário, a luz traz as cores, o movimento, aguça em nós a capacidade e a vontade de melhorar, de dar mais cor, de fazer o movimento reger a vontade do Pai, onde Ele nos pede. Movimente os olhos, movimente as mãos, os ouvidos e sinta a maravilha de tocar um outro coração. Aprendamos a ser felizes. Sermos todos felizes, um na felicidade do outro. Aprendamos a ser a felicidade por poucos momentos, por uma eternidade, seja por quanto tempo o nosso próximo pedir. Jesus o auxilia a ver e a ouvir os chamados e muitas vezes os pedidos do Pai, porque Ele também nos pede paciência, amor. Tudo isso Ele faz para nos transformar e transformar tudo à nossa volta em paz. Muita paz a todos. E neste momento, nós vamos à nossa prece inicial. Vamos vibrando então nessa paz, essa paz que essa mensagem nos convida, que possamos nos perceber todos nós, envoltos numa divina luz, uma divina luz que vem do alto e que vai nos envolvendo. E ao mesmo tempo que essa divina luz nos envolve, ela vai pulsando também de dentro de nós, de nosso espírito imortal. É a luz da paz. Amado Mestre Jesus, hoje celebramos com muita alegria em nossos corações e relembramos o momento em que chegastes aqui na terra. Que nós possamos nos lembrar de tuas palavras, de teu caminhar, de teus ensinamentos. Que possamos lembrar de cada momento, de cada vivência em que nos trouxestes o exemplo, a vivência pacífica, a aplicação prática da paz.
A paz sendo aplicada por meio do amor a nós, ao nosso próximo, demonstrando assim o nosso amor a Deus. Que possamos então trazer a sua imagem à nossa mente, aos nossos corações e permitir que essas vibrações de paz vão nos envolvendo cada vez mais, continuem pulsando em nosso ser e unindo então o plano material e o plano espiritual, que essas vibrações promovam em nós transformações no espírito imortal, no corpo físico, mas que elas possam também alcançar ao nosso derredor, que elas possam ser amplificadas e alcançar todo o nosso planeta tão necessitado de paz. E que cada um que for tocado por essa vibração sinta também o teu amor, sinta também o amor de Deus, nosso Pai. E nós vamos rogando então o auxílio, as intuições, o amparo para a nossa irmã, palestrante da noite, que ela possa se sentir envolta em todas essas boas vibrações. E que assim seja. E então, nessas vibrações tão lindas, nós vamos convidando a nossa linda palestrante da casa, nossa dirigente, Fabiana Manhães, que vai nos falar sobre esse tema que nos faz estarmos aqui reunidos, que faz também com que a gente, tenha tantas celebrações, que é Feliz Natal. Fabiana, seja muito bem-vinda. Quando a dirigente da noite é a nossa best friend, né? A apresentação muda, né? Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E é muito bom, a gente tem muita alegria de estar aqui hoje com esse tema Feliz Natal. Acho que com esse tema Feliz Natal. É interessante que para nós cristãos, quando a gente fala de Natal, Natal significa nascimento. Para nós cristãos, a data 25 de dezembro, ela celebra esse nascimento de Jesus. Nós sabemos que é uma data que foi ali escolhida, que não é a data verdadeira do nascimento em si de Jesus. Mas como se celebra esse nascimento do Cristo Jesus, quando nós falamos em Feliz Natal, nós vamos dizer de coração sobre algo de bom, desejar o bem. Quando a gente fala de Natal, a gente fala de amizade, fala de família, fala de coisas boas, mas sobretudo esse desejo de que Jesus nasça e renasça em nossos corações. Então, quando a gente fala esse Feliz Natal, nós temos que ter esse desejo no dia a dia, nesse sentido de desejar que Jesus floresça no coração de cada um de nós. Não só nessa data, 25 de dezembro, mas a cada amanhecer, quando a gente inicia o dia com a oração, a gente ter essa certeza de que com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com os nossos desejos, nós chamamos Jesus para que viva em nós. Paulo, apóstolo, no ápice das suas pregações, de todo aquele amor ao próximo, o que ele fala? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, quando a gente fala em Natal, nesse Feliz Natal, a gente tem que compreender profundamente Jesus. Jesus, o Messias, o Cristo. Jesus, a luz do mundo. Jesus, o Salvador. Para que a gente possa ter nele, como nos traz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, o nosso verdadeiro guia, o nosso verdadeiro exemplo.
Porque quando a gente fala, eu sou cristão, eu sou cristã, na realidade, a gente está dando um testemunho de que cremos em Jesus, de que cremos nos seus ensinamentos, no seu evangelho. E crendo em Jesus, trazê-lo como exemplo de vida é iluminar a nossa caminhada, não só nessa existência, mas iluminar essa caminhada que Ele mesmo nos convida ao reino de Deus, edificando esse reino de amor em nós, nos nossos corações. Então, quando nós falamos Jesus, o Cristo, quando a gente fala no Cristo, a gente fala já de um Espírito que alcançou a perfeição, que já edificou em si esse reino de amor, esse reino de Deus. Quando nós vamos ali em o livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 3, Allan Kardec, quando ele vai nos dizer sobre os Messias divinos, sobre os espíritos puros, ele vai nos explicar que são aqueles que foram criados assim como nós, simples e ignorantes. Fazendo uma retrospectiva, cada um de nós, assim como Jesus, o Cristo, foi criado por Deus na sua simplicidade e ignorância. Teve um período anímico, uma fase anímica na matéria, como princípio inteligente em desenvolvimento. Teve a fase que nós estamos agora de humanização, de humanidade, onde nós vamos encarnando e desencarnando para burilar esse espírito imortal, para atingir esse objetivo que é a perfeição. Ali Kardec fala de uma forma tão linda que quando nós encarnamos, nós já trazemos conosco todos os ensinamentos, os aprendizados que nós vamos adquirindo ao longo das existências. Quando nós partimos para a pátria espiritual, a verdadeira vida do espírito, nessa fase que nós nos encontramos, nós permanecemos ali mais ou menos tempo, que nós chamamos de erraticidade, nos preparando para uma nova encarnação, passando pelas várias moradas da casa do Pai, até que, atingindo essa perfeição intelectual, essa perfeição moral, nós não necessitamos mais de encarnações. E aí começa a fase co-criadora. Somos espíritos puros, perfeitos. Podemos encarnar em missões especiais, assim como foi a do Cristo Jesus. Mas Kardec aprofunda mais. Ele vai falar que esses espíritos, esses messias divinos, que vão presidir a formação dos mundos, que vão cuidar da harmonia universal, quando fazem parte do conselho do Onipotente, aqueles da ordem mais elevada comungam do pensamento de Jesus, de Deus. É quando Jesus fala para nós, eu e o Pai somos um. No Evangelho de João, 1º capítulo, e o Verbo se faz carne. João está revelando a nós a divindade de Jesus, não por ele ser Deus, mas por ele vir em nome de Deus, em nome do Pai. E aqui é importante nós compreendermos que esse Cristo divino, quando aqui veio, ele nos disse, vós sois deuses. O que ele está nos dizendo? Que o objetivo de cada um de nós é também ser um ser crístico, um ser puro. É essa perfeição. No capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, ele também nos dá um panorama disso que nós acabamos de falar, dessas fases do Espírito, quando ele vai dizer que no início nós temos instintos, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. No início a gente tem instintos, depois nós temos as sensações, e aí já mais purificados nós temos os sentimentos. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, e o ápice desse sentimento é o amor. O que o Espírito Lázaro está nos dizendo?
aquilo que Jesus deixou claro. Quando ele diz, vós sois deuses, ele coloca o Pai. Quando a gente fala no Pai, quando a gente fala em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a perfeição absoluta. Quando ele nos desperta para esse Deus em nós, ele está nos convidando a uma perfeição relativa, absoluta para nós, mas relativa ao Pai. Nós não seremos Deus criador, nós seremos deuses em qual sentido? No sentido de imagem e semelhança desse amor. É o que muitos vão chamar do eu verdadeiro, o eu superior. O que é esse eu verdadeiro? É esse eu que ama em plenitude, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama ao próximo, seja quem for esse próximo, como a si mesmo. É aquele que se ama nesse despertar para a sua realidade, espírito imortal, que está numa jornada de burilamento. O que significa esse burilamento? Na verdade, é nós compreendermos pela maturidade desse senso moral que nós estamos nessa jornada de purificação dos nossos sentimentos. E é importante nós entendermos que esse eu verdadeiro, esse eu superior, a perfeição, ela é chamada de felicidade. Então nós podemos colocar que quando a gente deseja Feliz Natal, nós estamos desejando ao próximo que ele desperte para a sua realidade crística, que ele desperte para esse eu superior, para a necessidade de burilar os seus sentimentos, de buscar a felicidade não na matéria, de buscar a felicidade não nas coisas ilusórias, passageiras, mas a real felicidade de sentir Deus. Muitos vão nos falar, né? João fala, Deus é amor. Mas Deus é amor, é perfeição, é felicidade. E aqui é importante, porque se Deus é perfeição, é amor, a felicidade é Deus e ela está onde? Em nós. Nessa centelha sagrada com que nós somos criados pelo amor do Pai. E aí nós começamos a entender algo que é um divisor de águas. É quando você deseja o Feliz Natal, para que aquele irmão deixe renascer em si Jesus, o Cristo, o seu Evangelho, e compreenda que a felicidade verdadeira não está no exterior, nas exterioridades. A verdadeira felicidade, ela está no eu interior. E muitos de nós, a maioria de nós buscamos essa felicidade exterior, quando nós ainda somos espiritualmente imaturos. Porque quem já tem uma certa evolução, um certo progresso, uma certa compreensão dessa verdade que Jesus nos traz, já sabe que a felicidade é interna, é um estado da alma, independente do que nós vivenciemos nessa existência. Nós podemos, conhecendo esse eu superior, conhecendo as leis do Pai gravada em nós, na nossa consciência, buscarmos essa felicidade real, que não é daqui, que já é dos mundos celestes, da morada dos espíritos puros, mas que nós não vamos ter que esperar para chegar lá, porque senão a gente não trabalha, não evolui e não sai do lugar. Então nós temos que amar, que trabalhar esse espírito, esse eu superior, para que a gente busque esse Cristo que habita dentro de nós. E quando nós vamos compreendendo os ensinamentos do Cristo, sabedores agora de que aqui esteve nos ensinando a edificar esse reino de Deus em nós,
a termos essa noção da vida futura, do nosso eu superior, nós vamos entender quando ele nos disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, quem confia em mim, não andará em trevas. O que Jesus está nos dizendo? Que ele traz essa luz. O que é essa luz? A verdade. Conhecerás a verdade vos libertará. É o Feliz Natal desejando ao próximo e a nós esse conhecimento de uma verdade simples, que é o autoconhecimento, para que a gente possa esforçar na nossa evolução, deixar brilhar a nossa luz. Foi o próprio Jesus quem nos convidou: deixai brilhar a vossa luz. Eu sou essa luz do mundo. Ele traz essa luz da verdade, do conhecimento, não só no sentido de ensinamentos morais que estão ali no Evangelho, não só resumidos no Sermão da Montanha, mas, sobretudo, no conhece-te a ti mesmo. Tirar de nós essa sombra, as trevas da ignorância, do mal, muitas vezes da nossa preguiça, da nossa inutilidade. Esse conhecimento que nós vamos entendendo as nossas inferioridades, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Nós chamamos de transformação moral. Allan Kardec vai nos dizer, no capítulo Sede Perfeitos, que reconhece-se o verdadeiro espírita, e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pelos esforços que ele faz em domar as suas más tendências, domar essas sombras. Tem como nós domarmos a nossa inferioridade, os nossos vícios, as nossas sombras, sem reconhecermos que as temos? Tem como a gente alcançar a perfeição, querendo contornar as nossas imperfeições? Não tem. Esse é o convite de Jesus. Feliz Natal. Conhece-te a ti mesmo. É essa introspecção de reconhecermos os nossos vícios. E o que nós fazemos? Existe um livro muito interessante, que é de um espírito que se intitula Um Guia Espiritual. Ele se chama Não Resista ao Mal. É não resistir ao mal que habita em quem? Em nós. Porque Jesus também foi tão enfático quando ele nos alertou que nós enxergamos um cisquinho no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave no nosso. Quando ele nos pede, não julgueis, o que ele está nos dizendo? Não perca tempo querendo julgar e reconhecer o vício no seu irmão. Tenha indulgência. A gente pode reconhecer o mal de outrem? Podemos. São Luís vai nos dizer, se for para auxiliar, sim. Se for para ter parâmetros, no sentido de reconhecer em nós esses vícios, sim. Mas se for para julgar, maldizer, caluniar, o que nós estamos fazendo? Perdendo um tempo precioso de autoavaliação, de autojulgamento, de autoconhecimento. Nesse conhece-te a ti mesmo, é importante que a gente entenda que nesse eu superior, que todos nós somos, esse eu verdadeiro, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, muitas vezes nós vamos criando esse eu inferior, egoísta, orgulhoso, vaidoso. Mas o que nós fazemos? Nós temos esse eu superior, essa consciência daquilo que é bom, daquilo que é amar. E aí nós não querendo reconhecer essas inferioridades, nós criamos o quê? Desculpas. Nós criamos máscaras. Por isso é tão difícil essa transformação moral. Ler a transformação, falar, ir lá na questão 919 a linha A, que Santo Agostinho vai nos dar
ali o que ele fazia para conhecer a si mesmo. Quantas vezes nós já lemos, quantas vezes nós já falamos, ensinamos, mas nós não temos coragem de enfrentar esse eu inferior. O que é esse eu inferior? O que são essas máscaras? É nós reconhecermos que nós temos vontades e desejos que não condizem com a lei de amor. De repente, eu tenho um sentimento de egoísmo. Mas se eu revelar esse meu sentimento de egoísmo, o que vai acontecer? A sociedade, os amigos, a família vão me excluir. Eu não vou ter vantagem nenhuma. Então, o que eu faço? Eu crio uma máscara de que eu não sou egoísta. O que eu vou fazer tem outro nome. E aí, eu finjo, eu minto para mim mesma que eu não sou egoísta, mas eu não sou egoísta. No fundo, eu sou egoísta. Como fazer essa transformação moral? Reconhecer o egoísmo. Não é que a gente deve dar vazão a ele. Então, agora a gente vai, ser declaradamente inferior, egoísta. Não. É a gente entender que a gente tem o egoísmo. E que esse egoísmo não é condizente com o meu eu verdadeiro. Eu estou egoísta, eu não sou egoísta. Todo mal, toda ignorância é passageiro em nós. E aí a gente começa a entender esse processo. Quando Jesus traz essa luz ao mundo, esse conhecer a si mesmo, retirar essas sombras, principalmente esse medo de encontrarmos as nossas inferioridades. Então nós vamos tendo camadas e camadas de máscaras e máscaras e vamos desvirtuando esse caminhar. Mas nós temos consequências, a cada um segundo as suas obras. Mas se eu já começo a reconhecer os meus sentimentos negativos, os meus sentimentos que não são condizentes com essa consciência, com esse eu superior, eu posso trabalhar. E esse trabalho também não é simplesmente a gente começar todo dia a acordar e orar para não ser egoísta, para não ser vaidoso, para não ser orgulhoso, para não ser ciumento, para não ser invejosa, não. Esse reconhecimento e esse trabalho não é simplesmente afirmar que não temos. É entendermos nas nossas atitudes. E aí aqui nós podemos ter o trabalho, vamos dizer assim, dividido em 3 etapas. A gente começar a entender o que Santo Agostinho nos disse, revisar o nosso dia. É a gente começar a analisar as nossas ações negativas. Mas não só as nossas ações negativas. Analisar as nossas qualidades que nós desejamos mostrar aos outros. Porque nós escondemos, vamos dizer assim, defeitos que nós não falamos nem conosco mesmos. Então, quando eu começo a ter esse trabalho de perceber quem eu sou, nas minhas palavras, nas minhas ações, naquilo que eu vou arquitetando nesse sentimento, nesses pensamentos, eu vou criando condições de entender algo mais profundo, de entender esse eu inferior e as suas fugas. É difícil? Porque nós fugimos, né? Mas quando a gente entende que enquanto nós fugirmos, nós vamos permanecer nos círculos inferiores, nós vamos permanecer enfermos da alma. Nós não estamos falando de doenças físicas, estamos falando de todas as enfermidades. Essa enfermidade que nós criamos numa oposição entre o eu inferior e o eu superior. Porque quando nós buscamos entender as nossas fugas, analisando o que nós guardamos nesse subconsciente, às vezes em existências e existências, a gente começa a destruir a causa dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades. Porque aí sim nós temos a coragem de buscarmos a harmonia com Deus,
Deus em nós. A gente pode estar fisicamente doente, mas em harmonia. Nós podemos estar passando por provações, por expiações em harmonia. O que é essa harmonia? É esse equilíbrio da gente olhar para si mesmo, reconhecer as nossas dificuldades, mas buscar no eu superior as ações verdadeiras da gentileza, da misericórdia, da humildade. Um trabalho cotidiano, um trabalho que não para nessa existência. Esse trabalho que se chama evolução, nós vamos levar até a perfeição. E quando perfeitos, aí nós vamos vivenciar essa vida em abundância, com esse reino de amor edificado em nós. Aí nós seremos esses Cristos a iluminar os nossos irmãos em ignorância, em trevas. E aí nós vamos entender uma poesia. Rabindranath Tagore foi prêmio Nobel de poesia, não me lembro o ano, mas desencarnado em espírito, ele cita um poema para o médium Divaldo Pereira Franco, intitulado O Iluminado. Resumidamente, o que esse poema vai dizer? Que numa pequena aldeia, as pessoas esperavam o iluminado. E ali forma-se um palanque naquela aldeia com as pessoas mais poderosas, com as pessoas mais ricas, mais importantes, para esperar esse iluminado, porque eles pensavam que ele chegaria numa carruagem de ouro, cavalos vestidos em sedas. E quando o iluminado chega, como que ele chega? Sandália simples, uma túnica, se dirige no meio das pessoas, que não eram, né, vamos dizer, o povão, né? E quando ele sobe naquele palanque, cumprimenta a todos ali, ele vai dizer da hipocrisia, da nossa hipocrisia. O que é a nossa hipocrisia? Ele não está nos ofendendo. É necessário nós tirarmos as máscaras que nós criamos para a sociedade, que nós criamos para que reconheçam uma bondade que nós não temos ainda. E ele vai falar de amor, vai falar de amar. E aí uma mãezinha que estava com um filho doente levanta e pede a ele que ele cure a sua filha, porque as pessoas foram tocadas de um carinho imenso. E ele então, impondo as mãos, ele curava os corpos e curava as almas, ensinando esse amor. E ele dizia que ele, que nada tinha, nasceu numa manjedoura sem possuir nada, ele era o amor. E quando ele deixa essa aldeia, ele deixa um rastro de luz ligando a aldeia aos cimos esplendorosos, vamos dizer aqui, aos mundos celestes. Quem é esse iluminado? Jesus. Por isso ele nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse exemplo que vem nos tirar das trevas da ignorância, da maldade, se nós assim desejarmos. Porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós assim tivermos a coragem de amadurecermos espiritualmente e escolhermos essa porta estreita, essa porta difícil do autoconhecimento. Porque é muito mais fácil a porta larga, mundana das ilusões, das festas. Mas esse é o chamado do Natal. Esse é o renascimento do Cristo nos nossos corações. É a preparação para uma luta que não é a nossa luta com o outro. Não é a nossa luta com a situação exterior, era a nossa luta conosco mesmos. Esse eu superior e esse eu inferior. E às vezes é tão complexo que os dois querem a mesma coisa. Porque o eu superior, quando ele deseja evoluir, quando ele deseja ser bom, ser humilde, ele está desejando amar a Deus.
Ele está desejando servir aos seus irmãos. Mas o nosso eu inferior também quer ser bondoso, quer ser piedoso, quer ser humilde, mas não com desejo do eu superior, com desejo de que se sobressaia diante dos outros. É a vaidade. É que os outros reconheçam essa superioridade, que para Deus, que para a lei de vida, não é bondade. E aí nós vamos nos recordar do quanto Jesus nos chama para a verdadeira caridade, sem ostentação. E aqui é mais uma dica de como nós fazemos essa nossa transformação. Com honestidade, é o que Santo Agostinho vai dizer para nós, para a gente não arrumar desculpas para nós. Então, o que ele faz? Ele pede que a gente pergunte ao inimigo, não ao amigo, ao inimigo, por que ele não gosta de nós? Quais são os nossos defeitos? Nosso inimigo não vai pegar leve, né? A gente tem que acreditar nele? Não, mas a gente tem que levar em consideração. E aí tem uma história interessante de um senhor que desde muito jovem, ele começa ali como auxiliar de obras, depois ele passa a ser pedreiro, mestre de obras, um homem muito responsável, jamais em toda a sua vida ele atrasou uma obra. Gente, isso é, né, milagre quase, né, não atrasar a obra, né? Mas ele não atrasava. E o que ele fazia? Cada casa que ele construía, ele colocava ali toda a sua sabedoria, todo o seu empenho, fazia aquilo. E ele, contratado de uma grande empresa, ele foi subindo nessa empresa. As pessoas o admiravam muito. Até que, numa certa idade, ele resolve aposentar. Estava cansado, já estava com a vida feita, vamos dizer assim, financeiramente falando. Conversa com o chefe dele e pede que ele o aposente, que ele estava muito cansado, que ele não aguentava mais. E o chefe, com muita gratidão a ele, o que o chefe fala? Nossa, eu vou te aposentar, vou fazer tudo o que é devido pela lei, tenho uma gratidão enorme por você, mas eu vou só te pedir que antes de aposentar, você construa só mais uma casa. Só mais uma. E o que ele faz? Ele fica feliz? Ele fala, nossa, trabalhei minha vida inteira, nunca atrasei, agora que eu quero aposentar, que estou no meu direito, ele ainda pede mais uma casa? E ele então constrói aquela casa. De que forma? De uma forma rápida, com material de terceira. Ele não coloca ali naquela casa o que ele fez a vida inteira. Porque ele já ia aposentar, não tinha mais que mostrar esse serviço. E quando ele constrói a casa por fora, lindinha, bonitinha, igual às outras, o chefe dele fala, essa casa é sua, toma a chave. Era um presente. É assim que a gente deve perceber. Que esse eu inferior, ele gosta de nos enganar. Muitas vezes nós achamos que somos virtuosos, mas a gente tem que buscar. Se essa virtude tem algum interesse pessoal, vai nos trazer qualquer vantagem que seja, a gente deve analisar, porque às vezes nós vamos receber, às vezes não, né? A gente recebe essa chave, a cada um segundo as suas obras. Então, o interessante desse Feliz Natal, Jesus o Cristo, nos ensinando que seremos Cristos também. Jesus, a luz do mundo, nos convidando a deixarmos brilhar a nossa luz, retirando as nossas máscaras, reconhecendo que esse eu inferior é passageiro, que todos nós, sem exceção, se a gente pensar no pior criminoso, que a gente sempre gosta de pensar no outro pior, ele tem o eu superior, ele vai alcançar a perfeição. E se a gente quer alcançar essa perfeição, nós devemos amá-lo. Não é coadunar com o mal, é amá-lo no sentido de compreendermos que se ele tem as suas inferioridades, nós também temos as nossas. E é com estas
que nós devemos nos preocupar. E por fim, Jesus, o Salvador. Muitos irmãos de outras religiões trazem Jesus nos salvando na cruz. Morreu por nós. Numa interpretação de que quando Jesus foi crucificado e pede ao Pai que nos perdoe a nossa ignorância, nós então estaríamos libertos de todas as nossas inferioridades. Com a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, isso é justo? Um filho pagar pelo erro de todos os demais? E interpretações que vão além. Eu posso pecar o tanto que eu quiser porque Jesus já pagou a conta. Eu posso, fazer o que eu quiser porque está pago. Será que isso, um simples raciocínio, não derruba? Então a gente vai falar que Jesus não é Salvador? Jesus é Salvador. Como que ele nos salva? Nos indicando o caminho. Por quê? Porque ele percorreu esse caminho. Quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está dizendo que ele é superior. Ele está dizendo que ele conseguiu vencer a sua inferioridade, burilar o seu espírito. Ele vem nos dizer aquilo que nós devemos seguir nessa caminhada, ouvir a voz da consciência. E onde que ele nos explicita isso com tanto amor e também com tanto, vamos dizer assim, detalhes. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1, a gente pode ir até o 21, mas vamos até o 15. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando ali reunido, ele começa a dizer, bem-aventurados, felizes. Felizes os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa perfeição, para que a gente alcance, a gente tem que buscar ser pobre de espírito. O que é esse pobre de espírito? A gente fala, fulano é pobre de espírito, falando, menospreza, não a pessoa pobre de espírito. Aqui Jesus está falando, no sentido que era usado naquela época, pobre de maldade, pobre de orgulho, rico em humildade, simplicidade. Então, quando nós vamos pensar nesse reino de Deus, nessa perfeição, nessa felicidade, nós temos que trazer para dentro de nós e buscar a humildade que está onde? Olha que perfeição, em nós. Todas as virtudes são latentes em nós. Não existe nenhuma virtude que a gente vai ter que buscar por aí ou pedir emprestado. Todos nós já somos criados perfectíveis, com toda, vamos dizer assim, todo o manual de instrução para chegar à perfeição. Então, buscar essa humildade, quando a gente se olha como irmãos, quando a gente se coloca nessa igualdade, quando a gente respeita as adversidades, quando a gente respeita as diferenças, quando a gente tem a humildade de amar o outro, servir ao outro, de não querer nos colocar acima de ninguém. É quando Jesus vai nos dizer que felizes são aqueles que sofrem, porque eles serão consolados. Que felicidade é essa de sofrer? É o bem sofrer. Felizes nós somos quando nós compreendemos que cada dor, que cada sofrimento é um resultado das nossas escolhas, baseados nesse eu inferior. Escolhas errôneas, que por mais que pareçam ações até benéficas, para Deus o que vale é a intenção. Então, quando nós entendemos que essas dores são resultados das nossas escolhas, vem a resignação. Quando nós olhamos cada provação como uma verdadeira prova em que o Pai vai nos testando e a cada momento que nós acertamos, nós estamos um passo a mais, um passo mais próximo de Deus. Quando Jesus vai nos dizer que felizes são os mansos e não os arrogantes, que felizes são aqueles que são gentis, que são afáveis,
aqueles que sorriem e que abraçam, não numa simulação. Esses herdarão a terra. Esses estarão nos mundos de regeneração. Porque o ódio, o preconceito, a violência, o julgamento, seja ele de que forma for, é uma corrente que nos aprisiona aos mundos inferiores. E reconhecer isso em nós. Se eu reconheço que eu odeio, eu posso trabalhar o ódio. Não que eu vá odiar e falar, não, eu odeio mesmo. Não é isso. É reconhecer que eu odeio. Então, eu vou buscar transformar isso numa virtude. É quando ele vai nos dizer que felizes são os misericordiosos, aqueles que perdoam, porque perdoar faz bem a quem perdoa. É quando nós deixamos de lado orgulhos, vaidades, egoísmos, indiferenças, deixamos o vitimismo, que é a nossa pior escolha, de lado, e passamos a perdoar, não de lábios, mas de coração. É a gente retirar a mágoa, retirar o rancor, buscar essa felicidade. Quando ele nos diz, bem-aventurados aqueles que lutam pela justiça, não uma justiça aparente, lutar pela justiça sendo justos, que têm fome, que têm sede dessa justiça, serão saciados. Que felizes nós seremos quando tivermos esse coração purificado. É aquele momento em que, chegado o Natal, seja qual data for, nós vamos entender que é o Cristo Jesus quem vive em nós. E aí sim, passaremos a ser pacificadores. Aqueles que amam numa plenitude, numa perfeição, numa pureza tão grande, que se torna capaz de ser violentado, de ser torturado, de morrer por nós, e ainda assim nos salvar, rogando ao Pai, intervindo por nós, pela nossa ignorância, pedindo para que a gente possa entender que fora da caridade não há salvação. Jesus é o Salvador, quando nos ama incondicionalmente. Quando aqui está, no ensino da Boa Nova, do seu Evangelho, convidando-nos ao amai-vos uns aos outros. É o que ele vai dizer no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, agora no versículo 16. Vós sois a luz do mundo. Deixai a vossa luz brilhar. Deixai que os homens vejam as vossas boas obras, as obras do eu superior, para que glorifiques o Pai que está no céu, para que me chame e que eu faça morada em seus corações. Nós desejamos do fundo da alma, do fundo do coração, um Feliz Natal. Que Jesus nasça e renasça em nossos corações, todos os dias, a todo instante. Estejamos nos mundos materiais, estejamos no plano espiritual, que Ele seja o nosso guia, o nosso modelo. Que a gente siga esse caminho de luz, para que a gente também encontre a felicidade plena de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um Feliz Natal. Nós vamos fazer o passe coletivo, né? Então nós vamos fazer o passe coletivo. Está muito cheio hoje aí, né? Vai demorar demais o passe, né? Então vamos, nesse instante,
fechar os nossos olhos, visualizarmos Jesus ao nosso lado. Abracemos o aniversariante. Vamos sentir essas vibrações de amor verdadeiro. Vamos nesse instante recebendo essa transfusão de amor. Deixar as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos e receber essa vibração de saúde, de paz, de coragem, de amor. Que nesse instante possamos desfrutar o verdadeiro Natal, na presença de cada benfeitor, na presença dos nossos espíritos protetores, anjos da guarda. Vamos nos inebriar nessas vibrações tão altas, tão doces, que nos chamam a sermos seres humanos melhores. Fluidifica, Mestre, as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, e com a oração que nos ensinastes, que possamos todos juntos desejar um feliz Natal a todo o planeta Terra, que sejam bênçãos de amor e paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, e que Jesus nos acompanhe e permaneça conosco. Assim seja.